A paz do Senhor, meus irmãos. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja bem. Sim, eu sou o Pastor Heraldo. Vamos aqui então para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus queridos amados irmãos e irmãs, iniciamos mais um trimestre, mais um ano letivo na nossa escola bíblica dominical. Vamos ao início de mais uma revista, né? Para a glória de Deus. O tema está para lá de especial e eu acredito que um tema como esse nunca foi tão necessário, principalmente numa reta final em que nós nos preparamos para a volta do Senhor Jesus. Acredito eu que nós estamos vivendo os últimos dias, vamos precisar sim da ajuda do Espírito Santo, da força que o Espírito Santo concede ao crente para realizar a sua obra. E a lição de número 1 tem o tema A descida do Espírito Santo, o início de uma transformação na vida do crente. Gostei muito do tema dessa primeira lição, porque realmente foi um marco histórico, né? O que eram os apóstolos e os discípulos antes da descida do Espírito Santo e o que foram eles depois da descida do Espírito Santo. Não sei se na sua vida foi assim, mas na minha vida foi. É um marco histórico, realmente, quando o Espírito Santo me batizou, me revestiu com essa autoridade, a minha vida nunca mais foi a mesma. E que nós possamos orar para que o Espírito Santo venha continuar fazendo isso, esse trabalho de revestir pessoas e capacitá-las para a missão a qual a igreja foi designada. Nós temos aqui antes de entrar nos assuntos dessa primeira lição, a apresentação, então, dessa revista. Movimento Pentecostal, a chama do Espírito que continua a incendiar o mundo, comentada aqui pelo bispo Oídes José do Carmo, e nós vamos estudar durante todo esse trimestre essa lição. E aí nós temos os temas que nós vamos estudar durante esses 13 encontros, 13 domingos. Com certeza você que é professor vai pegar uma, duas, três lições, às vezes mais, às vezes menos, dependendo do quadro de professores da sua igreja. Mas são esses os temas aqui, temas extremamente importantes para que a gente possa entender como que se deu o movimento pentecostal no início, durante a história da igreja e para nós. Precisamos desse avivamento, precisamos da descida do Espírito Santo na vida da igreja do Senhor, no tempo odierno, precisamos com certeza, tá? O texto de referência é o texto ali do início, de como tudo isso aconteceu e o pontapé inicial da igreja, que como um movimento que depois se espalha pelo mundo, Atos capítulo 2, verso do 1 ao 4, diz, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. O interessante aqui é que cada um daqueles que estavam reunidos ali recebeu a visitação do Espírito Santo e foi marcado com essa linguagem de fogo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Nesse momento, nós não vamos entrar aqui no mérito se essas línguas eram aquilo que a gente chama de línguas dos anjos, línguas nativas, línguas estranhas. Nós não vamos entrar nesse mérito aqui agora. O mérito dessa revista, e eu gostei muito dessa lição aqui de número 1, é que esse movimento que acontece ali em Atos capítulo 2 vai capacitar os crentes a pregarem o evangelho. Então, se a sua igreja prega o evangelho, se você prega o evangelho, se o movimento que você pertence, se você acredita que essas línguas são de fogo, são de anjos, são línguas nativas, para mim não tem tanta importância agora. Nós precisamos focar naquilo que é importante para esse tema. Você foi capacitado pelo Espírito Santo para ser um mensageiro do Evangelho. Se você estiver cumprindo isso com a ajuda do Espírito Santo, então você está cumprindo aquilo pelo qual o Espírito Santo veio, que é para convencimento do pecado que os homens precisam
de reconhecer um Salvador, e o nome desse Salvador é Jesus. Então, nós vamos mergulhar aqui na verdade aplicada, que diz assim: até que o Senhor venha, a igreja precisa de revestimento de poder para cumprir a missão. Sabe qual é o nosso problema, irmão? Deixa Deus ministrar no seu coração. Eu quero que você seja usado aí na igreja a qual você pertence também. O nosso problema é que hoje esse movimento pentecostal, esse nosso movimento do batismo com o Espírito Santo virou um movimento mais de exibicionismo. A gente vê igrejas pentecostais, neopentecostais, em que as pessoas falam em outras línguas, elas rodam, elas pulam, elas gritam. Tem igrejas que são histéricas, tem igrejas que têm um movimento muito grande de gente para lá, para cá, uma coisa fenomenal aos olhos humanos. Mas o problema é que nós temos que responder uma pergunta. Todo esse movimento está te capacitando para cumprir a missão da igreja, que é pregar o evangelho? Então, esse movimento é legítimo, é do Espírito Santo. Agora, se é um movimento, irmão, que só movimenta as pessoas nas suas emoções, naquele momento de culto, naquele momento ali, naquele espaço tão curto de culto, mas não muda a tua segunda, a tua terça, a tua quarta, não te leva a se importar com as pessoas, com as vidas que estão morrendo, indo para o inferno, lamento te dizer, mas esse movimento não pode ser um movimento do Espírito Santo. Porque nós vamos aprender nessa lição que a missão do Espírito Santo é nos capacitar, é nos revestir com autoridade para que nós venhamos a pregar o Evangelho. O ponto de partida também eu quero trazer aqui para essa lição, eu achei muito interessante, né? Cheios do Espírito Santo para pregar o Evangelho. Interessante é que ele foca muito nessa parte, né? Então você é cheio do Espírito Santo, a sua igreja é cheia do Espírito Santo. Então como é que está o ar livre aí da sua igreja? Os cultos de ar livre, os cultos familiares, as visitas nas casas, como que está os evangelismos nas praças, como que está as obras sociais aí da sua igreja, como que está a visitação nos hospitais, a visitação nos presídios, como que estão as obras de missões transculturais, missões internacionais, como que o quanto que a nossa igreja investe em missões. Então, o Espírito Santo, ele vai nos encher para que nós venhamos a pregar o evangelho. O Espírito Santo não vai perder o precioso tempo dele revestindo as pessoas para se exibirem, para fazerem movimentos e mais movimentos e não desencadear aquilo que é mais importante, que é a pregação do Evangelho. Porque sem a pregação do Evangelho, como diz Paulo aos Romanos, os homens não serão salvos porque não ouviram. Porque como eles ouvirão se não há quem pregue? E o motivo de oração também eu quero trazer aqui para essa lição, achei fenomenal assim, ó, ore para que mais pessoas sejam batizadas com o Espírito Santo e a gente volta lá no ponto anterior, né, no ponto de partida, para que essas pessoas venham pregar o Evangelho. Então a gente não ora, irmãos. Eu já fui em congressos, na época que eu era jovem, eu ia praticamente todos os congressos grandes aqui na minha cidade, em cidades vizinhas, e eu me lembro que os pregadores, eles faziam questão de contar quantos foram batizados com o Espírito Santo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Foram batizados 100 pessoas com o Espírito Santo. E aí eu percebia que na volta para casa, na volta para as nossas congregações, na volta para a nossa rotina, a vida daquelas pessoas não tinha mudado em nada, irmãos. Então só foi número para o pastor, para o pregador exibir que em todo congresso que ele prega, 100 pessoas são batizadas com o Espírito Santo. No congresso em que ele pregou, houve um avivamento com mais de 100 pessoas batizadas com o Espírito Santo. Foi apenas estatística desse pastor, porque na prática a gente nota, a gente que é líder, a gente que está na frente de liderança, a gente nota que na prática não houve mudança substancial na vida dessas pessoas. Então, tome cuidado com o tipo de movimento que está sendo gerado aí, porque se for do Espírito Santo, tem que mudar a tua vida
te levar a ti e te impulsionar a pregar o Evangelho. Introdução diz assim: em Atos 2, a promessa de derramamento do Espírito Santo se cumpre, dando início à ação da igreja como corpo de Cristo. A presença do Espírito Santo em meio aos primeiros crentes os levou a anunciar a salvação até os confins da terra. Se você ler Atos dos Apóstolos, você vai perceber que o Espírito Santo ele está ali o tempo todo intervindo. E o Espírito Santo impediu Paulo de ir para tal lugar. E o Espírito Santo os impediu para fazer isso. O Espírito Santo os instigou, nos instruiu a irem para tal região. E eles, orientados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo tomou o profeta fulano e ele, cheio do Espírito Santo, orientava a igreja. O Espírito Santo separou fulano e ciclano para a obra em tal lugar. É assim que o Espírito Santo opera na igreja primitiva e ele continua operando ainda hoje na igreja atual. Mas que nós possamos discernir se o fruto que está sendo gerado por esse movimento do Espírito Santo está redundando em salvação de almas. Tópico primeiro, a promessa se cumpre. Deus falou que derramaria seu Espírito sobre toda a carne. Está lá escrito em Joel, capítulo 2, verso 28 e 29. Em Atos 2, essa promessa se cumpre, capacitando todo crente a ser testemunha de Jesus Cristo. Nós precisamos dessa capacitação para testemunhar a respeito de Jesus. 1.1, a promessa no Antigo Testamento. Embora o Espírito Santo estivesse em atividade durante todo o período do Antigo Testamento, o Senhor prometeu que derramaria seu Espírito sobre toda a carne, porque seria uma atuação de maneira generalizada sobre a igreja. Antigamente você tinha o Israel de Deus, a nação de Israel, mas o Espírito Santo não operava em todo Israel, em pessoas específicas, em reis e sacerdotes, em profetas e em momentos muito distintos da vida daqueles homens. Não era o período todo da sua vida. E hoje o Espírito Santo atua na vida de todos os crentes de maneira generalizada sobre todos aqueles que servem ao Senhor. Além de Joel, outros profetas também falaram sobre a vinda do Espírito Santo. Por exemplo, está citando aqui Isaías 44, 3. Ele atua desde a criação e continua presente e atuante na vida da igreja hoje. 1.2, a vinda do Consolador. Jesus advertiu sobre a vinda de outro Consolador após sua partida. Era necessário que Cristo subisse aos céus e se assentasse à direita do Pai para que glorificasse e enviasse o Espírito Santo aos seus discípulos. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. A missão do Espírito Santo é essa. Não há choque aqui de vontades, né? O Espírito Santo faz uma coisa, sendo que vai chocar com a vontade de Cristo. Não, jamais. Eles trabalham em comunhão. É uma trindade que trabalha numa unidade perfeita. Então, a missão do Espírito Santo é convencer os homens que eles precisam de um Salvador e esse Salvador é Jesus. Jesus evidenciou que o Espírito Santo daria continuidade ao ministério da revelação e outros ensinamentos. 1.3, o Espírito Santo no Pentecostes. A festa de Pentecostes, ou festa das semanas, festa da saga, é a segunda das três principais festas do povo judeu. A festa de Pentecostes recebeu esse nome por ser celebrada 50 dias após a Páscoa. No dia de Pentecostes, aproximadamente 150 pessoas oravam no cenáculo quando receberam o batismo com o Espírito Santo. Todos que ali estavam, todos que ali foram cheios do Espírito, revestidos de poder. A partir daquele dia, os discípulos foram capacitados para proclamar o Evangelho de Cristo, com ousadia, alcançando muitas vidas para o Senhor. Vale a pena nós fazermos uma colocação aqui. O evento que está sendo usado aqui para a descida do Espírito Santo é estratégico. Não só Jerusalém, mas a circunvizinhança de Jerusalém está abarrotada de pessoas. Eles acabaram de celebrar um evento grandioso, que foi a Páscoa. 50 dias depois da Páscoa,
vai acontecer um outro grande evento que levava muita gente para Jerusalém e para os arredores de Jerusalém, que era chamado aqui de Pentecostes. Então havia judeus e também gentios de todas as partes do mundo reunidos ali. O texto de Atos dos Apóstolos fala das várias nacionalidades que ali estavam representadas. E quando o Espírito Santo ele desce sobre a igreja, as pessoas que estão em volta de várias nacionalidades vão ter contato com essa experiência, vão presenciar, vão estar assistindo em loco essa experiência da descida do Espírito Santo e através desse movimento que vai acontecer ali imediatamente após a descida do Espírito Santo, muita gente vai ser salva. O texto sagrado diz, Atos 2, no final, que aquele movimento vai gerar ali no princípio 3.000 almas se convertem ao Senhor. Posteriormente, lá no capítulo 3 para 4, mais algumas pessoas vão ser agregadas, agora são 5.000 pessoas convertidas ao Senhor. Então são essas pessoas que estão ali visitando Jerusalém, estão indo assistir às programações da Páscoa e do Pentecostes, e todas elas vão ser envolvidas por esse movimento, vão ser convencidas pelo Espírito Santo dos seus pecados, vão se arrepender dos seus pecados, vão aceitar a Jesus, e olha que coisa massa! Elas vão pegar essa mensagem agora do Evangelho, mais o revestimento do Espírito Santo, e vão voltar para a sua cidade natal. Vão voltar para diversas regiões, não só de Israel, mas do Império Romano e até fora do Império Romano. É assim que Deus trabalha. Deus não trabalha com exibicionismo, apenas para que os homens vejam um movimento ali e fiquem assim, ai meu Deus, que coisa mais linda. Não, Deus trabalhou ali exatamente da forma que Ele planejou para que, uma vez que aquilo acontecesse, as pessoas, ao regressarem para a sua terra, elas levariam também esse impacto na vida delas. Glórias a Deus. Tópico de número 2, o poder do Espírito Santo. Após a descida do Espírito Santo, os discípulos imediatamente começaram a anunciar as grandezas de Deus, o plano de salvação, o chamado ao arrependimento. 2.1, o Espírito Santo aumenta a abrangência da igreja. Na igreja primitiva, a ação do Espírito Santo foi fundamental para que muitos fossem salvos. Jesus havia dito que o Espírito Santo viria e convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor Jesus revelou que a igreja precisava ser revestida de poder para anunciar o arrependimento e o perdão. Sendo assim, ainda hoje dependemos do revestimento de poder para prosseguir anunciando o Evangelho. 2.2, o Espírito Santo nos tira da zona de conforto. O Espírito habita nos crentes, fazendo com que abandonem sua zona de conforto e cresçam na fé. Após receber o Espírito Santo, os apóstolos de Cristo foram capacitados a sair para pregar a palavra de Deus com ousadia. A vida deles, na verdade, nunca mais foi a mesma, né? O Espírito Santo os impeliu, os impulsionou a fazerem essa obra, que é uma obra extremamente espinhosa, mas só é feita com a capacitação e o revestimento do Espírito Santo. 2.3, o Espírito Santo age na vida do pecador. O apóstolo Paulo citou a obra do Espírito Santo como aquele que leva e opera o novo nascimento e concede a nova vida. Jesus ressaltou que o Espírito Santo dá testemunho ao mundo acerca dele. O Espírito Santo age poderosamente na evangelização em todo mundo, porque o nosso evangelho não foi em voz somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo. E aí a gente vai ver a atuação do Espírito Santo trazendo esse convencimento, irmão. Não adianta, por mais eloquente que eu seja, por mais que eu estude a Bíblia, por mais que eu exponha a Bíblia com clareza, se o Espírito Santo não entrar no coração do homem e trazer esse convencimento do homem, ele não vai. Às vezes ele vem por emoção. A gente já viu muita gente vindo para aceitar Jesus, até mesmo chorando, né, com um arrependimento ali, aparente arrependimento, mas no outro dia ela não voltou mais, ela voltou para suas práticas mundanas. Mas aqueles que foram de fato tocados pelo Espírito Santo, a vida deles não pode ser a mesma. Eles têm que mudar de vida. Tópico de número 3, a autoridade do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo proporciona ao discípulo de Cristo revestimento de poder.
auxílio para vencer as adversidades e capacitação para testemunhar o Evangelho. Então, nós, como os crentes que somos, irmãos, a nossa missão primeira missão nossa, é testemunhar o Evangelho. E para isso nós vamos precisar dessa capacitação, desse revestimento do Espírito Santo. Mas também nós somos seres humanos, sujeitos a cair, a tropeçar, a falhar, a pecar todos os dias. E o Espírito Santo tem essa missão também, nos dá essa força para que a gente possa resistir às investidas de Satanás e permanecer firme na presença do Senhor. Recentemente, nós participamos de uma virada de ano, né? Fizemos uma renovação dos nossos votos, da nossa fé, de promessas de fazer a obra de Deus, de continuar trabalhando para o Senhor. Muitos mudaram de cargo, foram de uma liderança para outra, alguns continuaram como líderes, mas tudo isso só vai ser possível com essa capacitação do Espírito Santo e como nós precisamos dele para esses dias finais da igreja. 3.1, o Espírito Santo nos reveste de poder. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência oferecida por Deus para revestimento de poder. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Desde os primeiros discípulos precisamos de revestimento do poder do alto para realizar a obra de Deus. O poder da igreja vem do Espírito Santo e não da capacidade humana. Imagina, irmãos, além de você pregar o evangelho, a gente precisa dessa capacitação do Espírito Santo para fazer a obra de Deus na igreja, para ser sal da terra, para ser luz do mundo, para testemunhar em nossa vida que nós fomos transformados por Deus. Precisamos dessa capacitação. Não é fácil ser crente, não é fácil. Se você acha que é fácil, parabéns para você. Mas não é fácil porque nós temos o mundo inteiro lutando contra a carne e o pecado, Satanás e seus demônios, lutando contra para nós desistirmos, retrocedermos, pararmos. Mas com a ajuda do Espírito Santo e com esse revestimento de poder, não só nós não paramos, como nós avançamos em direção às fortalezas do inferno. E a promessa da palavra de Deus é que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ou seja, o texto está dizendo que a gente vai avançar contra elas, vai romper com as portas do inferno, vai adentrar no terreno do inimigo e vai resgatar vidas para o Senhor. Esse é o plano de Deus para a igreja. 3.2, o Espírito Santo nos encoraja. O Espírito Santo tem um papel fundamental na vida daqueles que buscam a Deus. Além de nos dar a ousadia para anunciar a palavra de Deus, também nos encoraja a prosseguir na jornada cristã, enfrentando as adversidades e vencendo as tentações. Como nós precisamos de encorajamento, né? Hoje nós estamos na igreja, muitos pastores que estão habilitando-se mais como coaches, né? Motivacionais. E as pessoas nunca tiveram tanto dinheiro, as pessoas nunca tiveram tanto convênio médico, as pessoas nunca tiveram tantas posses, tantos bens, as pessoas nunca tiveram tantas viagens, mas ao mesmo tempo as pessoas nunca foram tão infelizes, amarguradas, depressivas. Então a gente, vamos dizer assim, para nós vencermos Satanás e as hostes do maligno, irmão, a gente não precisa de alguém dizendo que Deus vai me dar um novo carro. A gente não precisa de alguém me dizendo que Deus vai me dar uma nova casa, Deus vai me dar um emprego melhor. Isso daí a gente com trabalho e suor a gente conquista. Nós precisamos do Espírito Santo capacitando homens para pregar o Evangelho, para nos encorajar a continuar pregando o Evangelho. Porque se nós não pregarmos o Evangelho, quem vai pregar? Os anjos quiseram pregar o Evangelho, mas foram impedidos pelo Senhor, porque essa missão foi dada à igreja. Então, se a igreja não prega o Evangelho, quem pregará o Evangelho? E se nós ficarmos aqui só recebendo mensagem de autoajuda, e aí a gente vai pregar mensagem para as outras pessoas de autoajuda, a gente é mais ou menos como os amigos de Jó,
E o próprio Jó pega um caquinho de telha e fica coçando as suas feridas. Ficar coçando as feridas uns dos outros não é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é mesmo eu na prisão, como o apóstolo Paulo, muitas vezes ele pegava o que ele tinha de ferramenta e continuava pregando o Evangelho. Mesmo que nós estejamos passando por dificuldade, a nossa vida não deve ser tida como preciosa. Nós somos anunciadores do Evangelho. A nossa missão é essa. Precisamos pregar a palavra de Deus. O Espírito Santo veio exclusivamente para isso que nós venhamos a buscar esse encorajamento do Senhor. E o 3.3 diz: o Espírito Santo nos capacita. Não fosse a capacitação do Espírito Santo, não teríamos êxito no cumprimento da grande comissão. O Espírito Santo nos capacita a ter uma vida santa e realizar com eficácia a obra do Senhor Jesus Cristo e anunciar a palavra. Ele que nos lembra das coisas que Jesus disse e nos guia em toda a verdade. Como nós precisamos também de capacitação, né, irmãos? Para se lembrar do que o Senhor deixou escrito, para no ato de estudar as Escrituras, nós termos um entendimento do que o Senhor está falando na sua palavra, porque, obviamente, que nós temos muitos homens de Deus que se debruçaram nos textos, estudando os textos, eles nos trazem o significado daqueles textos. Mas não existe outro professor mais excelente que o Espírito Santo. Então, se você tem dúvida de um texto e não tem acesso a outros comentaristas, você tem acesso ao bendito Espírito Santo e ele vai te instruir em toda a verdade. Ele vai te fazer lembrar tudo aquilo que Jesus fazia e ensinava. Para concluir, a palavra diz: à luz da revelação nas Escrituras é necessário perseverar em oração, andar em espírito e anunciar com ousadia o Evangelho de Cristo. Portanto, devemos nos encher do Espírito e cultivar um viver digno de membros da família de Deus até que Jesus Cristo venha. Amém, meus irmãos? Para você que é novo aqui no nosso canal, está chegando agora, quem sabe começando uma nova jornada na escola bíblica como professor, foi convidado pelo superintendente para dar aula nesse trimestre, nesse próximo ano. Eu te convido a fazer parte aqui do nosso canal, né? Se inscreva, né? Deixa aí o seu gostei. Mas não só isso, nós vamos deixar aqui na descrição desse vídeo o link de um grupo que nós temos no Telegram. E lá nesse grupo do Telegram a gente disponibiliza, por exemplo, esse slide aqui, perguntas já com resposta, a gente disponibiliza a versão digital dessa revista aqui, o vídeo chamada desta lição e outros materiais que não só a gente consegue, mas a gente consegue com outros parceiros e amigos e também os próprios alunos também têm essa autorização para compartilhar lá no grupo aquilo que eles criaram, as suas ideias, o que eles fazem para melhorar as suas aulas. É um grupo que a gente criou para se ajudar, para a gente fazer uma aula com sempre mais excelência. Amém? Então, se você é novo por aqui, primeiro se inscreve aqui no nosso canal, deixa aí o curtiu, comenta aí, para dar engajamento para esse vídeo, né? Que Deus te abençoe, feliz ano novo para todos os irmãos, que nós tenhamos um ano aí repleto de bênçãos do Senhor e muito trabalho, mas acima de tudo, que nós venhamos a ser encorajados e capacitados pelo Espírito Santo a fazer essa obra com excelência. Deus abençoe a todos, até a próxima EBD em Foco, se Deus nos permitir. Amém.